A paz do Senhor, boa noite a todos, na nossa Casa de Pão. Estamos aí com o irmão Douglas aí para a gravação desse painel, iniciando esse ano aí, 2024. A gente tem o tema que o pastor colocou, que é o Ano da Comunhão, e o pastor trouxe um tema muito gostoso na pregação, na ministração dele dessa terça-feira. E ele tem uma linha de estudo aí da terça profética, meus irmãos, que saúde relacional. Então, hoje ele continuou esse tema para nós, aqui para mim e irmão Douglas, nós conversarmos, ter um bate-papo sobre o que a palavra falou nos nossos corações, sobre tópicos, sobre aonde mais chamou a atenção. Então, nós estamos começando esse painel, irmãos, e eu creio que Deus vai falar ricamente, continuar falando ricamente aos nossos corações, e também nós vamos dar o melhor de nós, para poder passar para vocês aquilo que nós entendemos da melhor maneira, para vocês continuarem meditando nessa palavra maravilhosa que o pastor trouxe. E aí, Douglas, o que mais te chamou a atenção nesse começo, nessa ministração do pastor Valdoir, nessa terça-feira? O que tu começa aí, Douglas? Tranquilo aí? Então, a paz do Senhor, meus irmãos, né? Eu sou grato a Deus, um privilégio para mim poder participar mais uma vez do painel, compor aqui com o irmão Alex, e conversar um pouco sobre esse tema tão importante, sobre essa questão relacional, né, que está tão em voga, que está tão importante para que a gente pense, principalmente nesse tempo que vivemos, né, a questão dos relacionamentos, da conduta um para com o outro. E assim, Alex, dando início ali pelo começo do raciocínio do pastor, daquilo que ele nos ensinou nessa noite, né, é pensar que o princípio, né, da dificuldade de relacionamento se dá com a queda. Então, através do pecado, né, antes do pecado da queda, Adão vivia relacionamento na sua forma plena com Deus, né? E depois, então, do pecado que tem-se o divisor de águas, que é quando começa, né, o homem enfrentar, então Adão enfrentar dificuldade de relacionamento. Eu acho assim, eu quero começar por um tópico que me chamou muita atenção, Douglas, e a gente aprendeu nesses últimos anos assim, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes a gente tinha na nossa mente, na nossa maneira de enxergar, a parte física. Deus, quando diz assim, criamos o homem à nossa imagem e semelhança, é o corpo humano. E aprendemos a partir dos anos para cá que quando Deus diz assim, se reúne a Trindade, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é a imagem da glória de Deus, da Trindade. E uma das coisas que me chama a atenção, Lucas, é que Deus cria o homem com essas características da Trindade para se relacionar. O relacionamento da Trindade é um relacionamento de hierarquia, de respeito, é um relacionamento perfeito. Então Deus cria o homem com essa identidade, com esse atributo de Deus para nós, que assim, Deus cria o homem para ser um ser que tenha relacionamentos. Então Deus cria o Adão, e a gente sabe que Adão tinha um relacionamento perfeito com Deus. Então diz a Deus assim, que não é bom que o homem ande só. Cria Eva, então tinha um relacionamento perfeito. Mas com a queda, como tu disse, esse relacionamento foi afetado. E muitas vezes assim, a gente fica pensando assim, cara, como é tão difícil o ser humano se relacionar. Como é tão difícil, por qualquer coisinha, nós perder o nosso relacionamento. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, Douglas, essa noite que o pastor falou, que quando nós perdemos o nosso relacionamento com o nosso Criador, quando nós nos afastamos, quando o nosso pecado nos afasta e nós perdemos essa essência de nos relacionar com o nosso Criador, automaticamente, Douglas, o nosso relacionamento com as outras pessoas é afetado.
Então isso me chamou muita atenção, que Deus cria o homem a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança da Trindade, para ter esse relacionamento. Uma das características principais é o relacionamento. Então, como diz o pastor, era perfeito. O relacionamento vertical do homem com Deus era perfeito. Então, quando o nosso relacionamento vertical, homem e Deus, é perfeito, o horizontal também é perfeito. Mas quando é abalado o nosso relacionamento com Deus, automaticamente o nosso relacionamento com as outras pessoas também é abalado. É uma das coisas que me chamou bastante atenção nessa noite. Exatamente, Alex, é bem isso que tu falou, é a questão a questão vertical estando, né, com o relacionamento vertical, Deus e o homem estando abalada, né, naturalmente e consequentemente os relacionamentos na horizontal estarão com problemas também. Mas, né, de sorte que em algum momento da nossa caminhada, em algum momento da nossa trajetória, nós tivemos a oportunidade, né, de acessar, de conhecer a Cristo, de passar pela porta estreita. Então, nesse momento, nós temos habitando em nós o Espírito Santo. E a partir dali que é, né, onde nós temos a oportunidade de ter força para resistir às obras da carne, que está escrito ali em Gálatas, que o pastor mencionou na sua leitura. 16 em diante. Exatamente. Então ali estão listadas as obras da carne, ali estão as tendências humanas, as reações da natureza adâmica que nós herdamos, né, de Adão. Então, nesse sentido, com o Espírito Santo nós temos força, através do fruto do Espírito, de lutar contra, de contrapor essa nossa natureza adâmica que tanto nos leva, né, muitas vezes a práticas que nós não queremos, né? Então, como Paulo disse, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse é o que eu faço. Isso aí, assim, Douglas, que o pastor deixou bem claro, que Deus nos cria como um ser para se relacionar. Deus nos cria para que nós viéssemos a nos relacionar. Então ele traz ali, como nós conversamos, o relacionamento do homem e a mulher, o relacionamento com pessoa ali, né? Após a queda, aquilo ali tudo é destruído, é afetado. Ele trouxe um pensamento ali, algo que chamou bastante atenção, né? Que o primeiro desentendimento conjugal. Hoje, às vezes, a gente pensa assim, poxa vida, como é difícil muitas vezes um relacionamento conjugal sem ter nenhum atrito. Mas desde da queda, isso aí foi afetado. E uma coisa, Douglas, que me chamou a atenção, que o pastor trouxe sobre a leitura que ele fez. As obras da carne estão dentro de nós. E mesmo quando nós aceitamos a Jesus e nos convertemos, nós não estamos livres de ter essas obras da carne fluindo na nossa vida. Mas o que acontece assim, como tu disse assim, Douglas, nós temos esse acesso ao Espírito Santo, que o fruto do Espírito é de fora, é preciso entrar em nós, é preciso habitar em nós. E é somente o fruto do Espírito, é somente o Espírito Santo habitando no meu coração que vai me dar força para controlar as obras da carne. É uma coisa que me chamou muita atenção, cara. E uma coisa assim que eu anotei aqui, a natureza humana caída é capaz de criar motivos para destruir os relacionamentos entre as pessoas. Às vezes a gente fica perguntando assim, poxa vida, por que as pessoas não se entendem? Porque a nossa natureza caída é capaz de criar motivos, até às vezes banais, para criar um desentendimento comigo e outras pessoas. Então é muito complicado, é coisa assim, é somente com o auxílio do Espírito Santo para que nós possamos ter um relacionamento com outras pessoas da maneira que o Senhor quer. Mas em primeiro lugar, né, Douglas, foi assim o essencial, o que mais me chamou a atenção. Se o meu relacionamento vertical estiver construído
sólido com Deus, automaticamente o meu relacionamento com as outras pessoas vai estar sólido também, porque não é eu porque a minha carne tem, não, porque o que habita em mim, que é o Espírito Santo, vai fazer com que isso aconteça. Exatamente, Alex. Eu anotei aqui, ó. O pastor disse assim: a fórmula para lutar contra as obras da carne, isto é, andar em espírito, é o Espírito Santo, ou seja, é tu viver, né? A gente tem o entendimento de que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então é aquilo que tu vai alimentar mais, é aquilo que tu dá mais força no teu dia a dia, que é quem vai prevalecer. A gente precisa entender isso. E ainda nessa questão dos relacionamentos, né, dessas dificuldades, o pastor trouxe ali o exemplo da igreja de Corinto, né, quando havia ali grupos, né, de certa forma, competindo ou contendendo uns com os outros, ou divergindo uns dos outros, né, alguns seguindo Apolo, outros Paulo, outros Pedro, né, então Paulo fica sabendo disso e aí ele escreve para eles, instrui que não é esse o caminho, né, porque dessa forma eles estavam até muitas vezes não se relacionando bem com os irmãos, né? Paulo chama-os de santos, mas entende que eles precisam ali de um entendimento de que não é contendar uns com os outros, mas sim amar uns aos outros, né? Daí Paulo diz assim: quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais creram, né? Uns plantam, outros regam, mas Deus é quem dá o crescimento. Isso aí. Então é uma escolha nossa também, que o pastor frisou no final, de andarmos no Espírito ou andarmos nas obras da carne. Vou encerrar com uma palavra que eu gosto muito, assim, né, que quando Paulo vem falando, né, que de Jesus, de ser a imagem de Jesus, e aí ele diz assim: não que eu mesmo já tenha alcançado todas essas coisas, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam e com os olhos, né, fitos, ou seja, voltados para as que estão adiante de mim, eu prossigo rumo ao alvo. Então, se hoje a nossa caminhada, hoje a nossa postura ainda não está como gostaríamos de estar, mas que a gente também não esteja igual o que esteve lá quando começou a caminhada. Então, que a gente continue esse processo, né, de santificação, de crescimento, que é exatamente dia após dia. Através da palavra, desses ensinamentos que a gente consegue, né? Mas então tá, irmão, deixar as considerações finais aí, irmão, pode encerrar aí, da minha parte, uma boa noite, assim, ó. Uma boa casa de pão, uma boa meditação na palavra de Deus e que continue se alimentando da palavra. É isso aí, meus irmãos. Então, uma boa casa de pão a todos e que nós possamos seguir, né, alimentando o nosso espírito e subjugando a nossa carne.